Conexão Tribal, sempre perto de você. Talking Show Infovia 01, 2 anos. É o canal YouTube Conexão Tribal, sempre perto de você. Conexão Tribal, sempre perto de você. 2 anos de Infovia 01, região norte do país, ligando via cabo óptico subaquático Manaus a Santarém. 11 cidades foram conectadas, entre elas Parintins, a Ilha da Magia. Bom, eu trouxe para vocês, para comemorar esses 2 anos de Infovia 01, Projeto Norte Conectado do Ministério das Comunicações, Governo Federal, que foi realizado em parceria com a Seja Digital, Direct e Anatel. E eu trouxe para vocês um talking show com uma criatura maravilhosa, Jéssica. As comunidades quilombolas indígenas foram preparadas em toda essa região para esse momento de implantação do cabo subaquático. E a Jéssica bateu um papo com várias comunidades numa roda de conversa preparando o lado de comunicação desse projeto. Eu trouxe para vocês uma entrevista que a gente fez lá há 3 anos atrás, tá bom? Então, comemorando os 2 anos da Infovia 01, Conexão Tribal, sempre perto de você. Prazer grande estar com a minha querida amiga. Prazer é meu. Jéssica. E Jéssica, além de pessoa altamente simpática, visitando Parintins, conhecendo um pouco das essências parintinenses, também é uma artista. E como é que você, primeiro, né, se apresenta ao público do Conexão Tribal, tá? Fale um pouquinho sobre de você, especialmente a sua formação e da onde você é, e como é que começou a sua viagem nesse campo profissional, esse campo do trabalho, o campo artístico. Certo, então eu me chamo Jéssica, eu sou do Rio Grande do Sul, a minha formação é bióloga, eu trabalho com isso hoje em dia. Foi sempre um grande sonho da minha vida, trabalhar com fauna, e hoje em dia e conhecer o Brasil, né? Então hoje em dia eu realizo esse sonho, e a minha parte artística ela vem de infância. Eu comecei a desenhar com 1 ano e pouco, eu fazia desenhos para uma criança de 1 ano e pouco, né? Sim. De 1 ano e meio, mas sim, que para uma criança de 1 ano e meio já era um pouquinho diferenciado, né? A minha mãe ela costuma guardar esses desenhos, então eu tenho ainda os desenhos de quando eu era bem pequenininha, que eu desenhava um bebê na banheira, eram os meus desenhos. E daí eu sempre tive incentivo em casa, minha mãe sempre me deu lápis de cor, coisa assim para mim brincar, e eu acabei desenvolvendo essa habilidade, esse gosto pela arte, que hoje em dia eu é minha válvula de escape. É minha válvula de escape. Quando eu tô estressada, quando eu tô chateada, eu sempre direciono isso pro desenho. Ou pintura, ou escultura, eu faço um pouquinho de cada coisa. Trabalho também com artesanato em miçanga, eu faço de tudo um pouco, assim, crochê, ponto cruz, de tudo um pouco. Essa sua profissão de bióloga tem te colocado em vários territórios de adversidades e também de descobertas. Sim. Né? E que tem te fortalecido como uma pessoa humana, né? Exatamente. Como é que tu percebes isso? Cara, eu acho que assim, quando eu não tinha ainda saído daquele meu mundinho, eu não tinha visão de um todo, assim, não tinha tanta visão das pessoas. Eu tinha muitos preconceitos internos já, que vem desde a infância, que a gente tem a cultura gaúcha um pouco machista, né? Então a gente traz isso desde a infância. E conforme eu fui me descobrindo e descobrindo o Brasil, eu comecei a sentir que eu fui mudando,
cada vez que eu viajo para um lugar novo, eu aprendo coisas novas, conheço pessoas novas, artistas como você e cidades incríveis como Parintins, que eu tô apaixonada pela arte dessa cidade. E isso vai me mudando, e isso vai me moldando de uma forma que hoje em dia eu não tenho aqueles preconceitos que eu tinha. Eu sempre procuro entender a visão do outro, independente de ser uma visão diferente da minha. Então acho que isso me possibilitou, essas viagens, essa coisa da biologia, me levar para vários lugares diferentes do Brasil, né? E isso me fez ter um crescimento pessoal muito grande. Assim. A título mesmo de a gente observar, nós ainda estamos numa pandemia, né? A pandemia está aí, a gente ainda desconhece em que temperatura, em que grau, e muito menos em resultados em que os humanos se transformaram. Ainda não se tem ainda um registro de pesquisa sobre isso. Sim. Mas do ponto de vista das emoções, o que você diria? Qual seria a sua leitura? Referente à pandemia. Esse processo da pandemia e tentando entender o que os humanos se transformou, né? Sim, sim. A pandemia foi uma coisa bem complicada, eu acho que para todo mundo, né? Isso fez a gente, pelo menos para mim, fez a gente ver assim que a vida não é tão... A gente tem aquela sensação de que a gente tem a vida toda pela frente. Sim. Né? E a pandemia eu acho que mostrou muito isso, que a gente do nada pode simplesmente não estar mais aqui, né? E a nossa família também pode não estar mais aqui. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém da família na pandemia, mas conheço amigos que perderam a família inteira e isso mudou muito, eu acho, a visão das pessoas em relação à vida, né? A continuidade da vida. E do ambiente, meio ambiente também, porque a pandemia ela vem justamente com essa coisa dos vírus que estão na natureza e que a gente não teve contato ainda, mas que com toda a destruição, todo o desmatamento, todo esse contato que a gente passa a ter com animais silvestres, fazem com que a gente tenha esse contato com os vírus e acaba disseminando para o ser humano, né? E eu acho que isso também é uma coisa muito a se pensar, assim, que por que a gente está destruindo, por que a gente está desmatando e quais são as consequências disso, né? Não só da poluição, da mudança climática, mas isso traz também outras coisas como vírus e doenças desconhecidas, né? E com relação à questão da mulher mesmo, né? A diversidade que nós temos enquanto brasileiros, mas infelizmente a gente sabe que a gente tem a distorção social. Como é que tu percebe essa questão da mulher preta, né, da cultura negra que tenta se afirmar num lugar inclusive tão difícil, sim, preconceituoso e racista como o seu estado, por exemplo, sim, tem evidências, não que seja só ele, o Brasil todo é um país racista, porém a gente também, às vezes, as pessoas imaginam que há um padrão comportamental, né? Que todo mundo está dentro desse padrão e, na verdade, não há esse padrão comportamental. Sim. Existem pessoas que pensam diferente, muita gente de diferentes realidades estão buscando construir uma relação mais igualitária, mais de valor humano. Como é que você percebe isso e como você também vem trazido coisas para formar sua consciência crítica? Sim, então, só o fato de ser mulher a gente já tem um certo preconceito, né? Então, a mulher negra, então, sofre em dobro, em triplo, pela questão da pele, né? Que é uma coisa que não se justifica o preconceito por causa de cor, de raça, não se justifica. Eu trabalho muito dentro de obra, então é um ambiente predominantemente masculino, né? Então, e as poucas mulheres que a gente vê trabalhando em obra, normalmente são cargos de engenheiras, biólogas, e enfim, são cargos acima, né? Cargos mais bem remunerados, digamos assim, porém, a gente vê que tem uma certa resistência quando uma mulher chega
para dar uma ordem ou para dar uma orientação, assim, a gente sente muito que tem uma certa relutância, sabe? Eu senti isso dentro da obra, de eu falar sobre a minha especialidade e uma pessoa que não tem nada a ver com a minha área querer dar opinião e achar que a minha opinião não serve, né? E dentro da obra eu vejo muito também que é nítido que são mulheres brancas, né? Então, é difícil já a mulher entrar nesse meio por ser mulher e mais difícil ainda para as mulheres negras. Entendi. Então a gente ainda tem muito que caminhar. E como você ainda absolve assim, algumas falas, né, que tudo se resolve com a educação. A gente sabe que a educação ela é importante, mas não é o suficiente para a gente modificar esses parâmetros. Eu acho que isso vem de berço, né? Essa coisa do não ter o preconceito, não ter isso, uma coisa que já vem da infância, da criação. E claro, a gente muda, que nem eu mudei muito a minha visão de N coisas por conta das vivências, do conhecer novas pessoas e novas culturas. E isso abre uma gama pra gente, um mundo totalmente diferente, né? Mas eu acho que muito vem da criação também. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm certos preconceitos, mas vai ver que o pai falava aquilo, a mãe falava aquilo, e aquilo acaba se replicando, né, com o tempo. E daí cabe a cada um ir atrás de melhorar e de tentar entender o outro, né? Eu acho que tudo se resume a entender a visão da outra pessoa, porque não adianta eu achar que uma coisa é desse jeito e não ver como é que outras pessoas veem isso, ou como elas sentem isso, né? Então, essa questão do preconceito com a mulher negra, eu não sofri, eu sou privilegiada por ser branca, né? Mas eu consigo perceber nas minhas amigas, nos conhecidos, histórias que eu escuto, pessoas que eu sigo nas redes sociais que contam, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é branca, mas o marido é negro e as filhas são negras. Então ela me conta muito o sofrimento das filhas na escola. Isso é uma coisa assim que mexe muito, principalmente quando fala em criança, né? Sim, sim. O preconceito dentro da escola com a criança, assim, com uma menina negra, é muito grande, né? E é aquilo, a outra criança ela é preconceituosa por quê? Qual é a razão? Porque ela não nasceu preconceituosa. Exatamente. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce com preconceito, mas tu é criado dentro do preconceito. Em termos de perspectiva de 2023, quais são as perspectivas que você tem com um novo governo, que se Deus quiser vai ser um governo mais democrático, né? Qual é a expectativa que você tem? Eu tenho, não é nem expectativa, é esperança de que as coisas melhorem, de que a gente consiga ter uma vida mais tranquila e que todos tenham as mesmas oportunidades, né? Que não sejam julgados por ser de um jeito ou de outro, por ser homem ou por ser mulher, por ser negro ou ser branco, ou japonês, ou qualquer outra etnia, né? Eu acho que eu tenho esperança que comece a mudar isso, porque a gente já vê algumas mudanças, assim, até a nível assim de pessoas mais famosas que estão lá na televisão e tal. Vê algumas pessoas que já têm uma visão diferente, tanto envolvendo raça quanto gênero. Eu vejo muito assim também que as pessoas estão se assumindo mais, né? Antigamente tu não via casais negros não, casais gays na rua. Era muito difícil. Hoje em dia tu vê que eles estão começando botando a cara pra bater. Exatamente, a enfrentar isso e a tentar a aceitação mesmo, né? Eu espero que as coisas melhorem nesse sentido. Espero que todos tenham oportunidades iguais, que é uma coisa que deveria já ser de sempre, né? Já deveria ser assim há muito tempo, né? Então mande a sua mensagem agora pro
canal YouTube Conexão Tribal? Minha mensagem, eu só tenho a agradecer a vocês. O que eu posso dizer? Eu não sei nem como explicar. Se eu não tenho uma mensagem exatamente, eu espero que as pessoas possam ver o outro como igual. Entendi. É isso. Eu espero que as pessoas consigam enxergar no outro a si mesmo. Entendi. Assim acaba com esse preconceito todo, de todas as formas, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que a sua obra vai fazer bastante eco aqui por aqui. Ai, que bom! Obrigado. Obrigado. Amei conhecer você, amei conhecer Parintins, essa cidade é incrível, eu tô apaixonada pela arte dessa cidade. É a cidade mais artística que eu já visitei. Eu tô encantada, o Amazonas é lindo, isso daqui é lindo, as pessoas têm que conhecer, porque quem não é daqui não conhece, não tem noção do que seja a riqueza desse lugar. Obrigado. Eu que agradeço.